Larson e as carroças quentes. O primeiro ano se passou cheio de muitas dificuldades. No quinto mês da estada deles na América, a madrasta de Marcel faleceu, deixando as três meninas e Caroline para que ele cuidasse. Marcel, ao invés de arrumar uma boa companheira para ajudá-lo, tornou-se um aventureiro, envolvendo-se inclusive com mulheres casadas e destruindo alguns noivados por seus caprichos e egoísmos. Era final de ano e o frio começara cedo, quando Fábius Monteil enviou uma carta para Marcel, dizendo que passaria o Natal com ele e com as crianças. Claudine, a irmã mais velha de Marcel, cuidava da casa e de Caroline. As obrigações e responsabilidades advindas da morte da mãe transformaram-na de criança em mulher, sem ter ela oportunidade de gozar a infância. Françoise e Gabriele, as mais novas, cuidavam do armazém, enquanto Marcel vivia buscando negócios, pois se entediava de ficar entre as paredes e os mantimentos que comprava e vendia. Nesse período, a situação estava muito ruim. A revenda de mercadorias quase não dava para o sustento e as economias de Marcel estavam terminando. Foi neste novembro frio que ele decidiu que precisava comprar alguns alqueires de terra e iniciar uma plantação para vender seus próprios produtos e não mais depender de terceiros. Começou, então, a pensar como conseguiria um empréstimo. Acabou por conhecer Larson, um escocês alegre e beberrão com quem fez grande amizade. Um dia, bebendo uísque para espantar o frio, Larson falou-lhe: Na América, só quem produz enriquece, Tremaine. Se não conseguir capital, vai acabar como colono. Marcel já havia deduzido o mesmo. É verdade, mas como conseguir dinheiro? Esses malditos ingleses não fariam empréstimo a um imigrante francês e não têm nada de valor para hipotecar. Larson tomou um gole, sorriu e frisou. Dizem que no norte estou pagando uma fortuna para cada viagem das carroças quentes. Marcel franziu a testa e perguntou: Carroças quentes? O que é isso? São as carroças que transportam um explosivo, chamado nitroglicerina, por regiões montanhosas até o litoral. Esse produto é altamente explosivo, reagindo ao mínimo impacto. E por que transportam essas bombas? Ora, Marcel, a nitroglicerina vale mais do que ouro. Imagine uma carroça cheia. Depois disso, Marcel fez uma série de perguntas e animou-se a fazer o tal transporte. Você me leva às carroças quentes, Larson? Não, Tremaine, você enlouqueceu? Terei enlouquecido se ficar esperando que um milagre me faça arrumar o capital que necessito. Marcel permaneceu durante dias no mesmo diálogo, num assédio constante a Larson, até que esse finalmente cedeu ante os argumentos do jovem francês, levando o escocês a sonhar com uma vida mais digna e com uma sociedade dos dois para adquirirem terras e produzirem. Apesar de todos os protestos, Marcel marcou viagem para o início da primavera e ajustou deixar seus negócios com Monsieur Monteil, que era uma criatura honesta, bondosa e, acima de tudo, gostava muito da pequena Caroline e das irmãs de Marcel. Aquele Natal foi especialmente feliz para todos. Fábios Monteil trouxe a alegria e a paz para aquele grupo, e veio acompanhado de uma simpática senhora que apresentou como Josephine, sua futura esposa. Só doía no coração de todos a distância da terra natal, e para Marcel a saudade de Marie. Quando pegava a pequena Carolina no colo, sentia mais aguda ainda a sua saudade. Uma noite adormeceu cansado e viu uma mulher vestida de luz que lhe disse: Marcel, procure deslocar-se até a Marie, que necessita muito de você. Marcel pensou mais profundamente e viu Marie solitária em um quarto, a chorar e tossir muito. Estava magra e doente devido à tristeza. A mulher luminosa fez com que Marie adormecesse para finalmente conseguir ver Marcel. Marcel, meu amor, exclamou Marie. Marie, não consigo esquecê-la. Por que não veio comigo? Não podia, minha consciência não me perdoaria. E você então tem a consciência em paz?
Também não acho que fiz o mais correto, mas estou triste e sem vontade de viver. Eles conseguiram conversar mais algum tempo, mas depois separaram-se. A moça luminosa explicou a Marcel. Marie está muito doente e deveria lutar para viver ao invés de se entregar. Mas o que posso fazer? Ele quis saber. A moça vestida de luz respondeu: procure sempre estar em equilíbrio e rezar, para que durante o sono possamos uni-los. Assim, a moça foi-se e Marcel acordou. Aquele sonho que tinha tido não saiu mais de sua cabeça. Riqueza e morte. Com a primavera, partiram Marcel e Larson para o norte em busca das tais carroças quentes. Os dois acabaram por tornar-se muito amigos. Larson encontrou em Marcel o apoio para vencer o vício da bebida e readquirir o ânimo de viver. Conte-me sobre a Escócia, pediu Marcel. Ela é maravilhosa, com seus lagos, rios e suas montanhas, disse Larson em tom sonhador. Por que a deixou? Fui vítima de uma trama arrumada por um nobre que se interessou por minha noiva. Larso contou então sua história e por que vivia sozinho, entregue ao vício destruidor. Ainda criança, havia se apaixonado por uma menina com quem mais tarde iria se casar. Mas o destino quis que um jovem cheio de posses também se interessasse pela garota, e com a ajuda do pai, o jovem preparou uma armadilha para Larson, que foi preso e teria sido enforcado, se não tivesse fugido com a ajuda de sua amada. Larson teve que fugir da Escócia, nunca mais vendo sua futura esposa. Marcel ouviu atento a história. Quando estivermos ricos, eu voltarei até a Escócia com você e acabaremos com esses dois canalhas para que você seja feliz com sua amada. Os olhos de Larson encheram-se de lágrimas. Você é mesmo um grande amigo, Tremaine. Tenho certeza de que ainda verei Samantha e casaremos. Com os corações cheios de doces lembranças e a mente cheia de sonhos, os dois finalmente conseguiram se empregar no arriscado trabalho. Larson, agora já equilibrado, deu importantes e decisivas instruções para o jovem Marcel, que logo se tornou um ótimo carroceiro. Os homens que se dispunham a transportar as carroças quentes normalmente faziam isso uma vez só, ou em espaços de tempo superiores a um mês, pois o pagamento não compensava o risco de vida. Mas Marcel e Larson acabaram por transformar aquilo num ofício, a ponto de os dois adquirirem suas próprias carroças e tornarem-se transportadores independentes. Tudo correu bem por alguns meses, com os dois tendo já acumulado uma pequena fortuna, até que Marcel começou a ter ataques epiléticos. Larson começou então a insistir para que os dois voltassem, mas Marcel estava obcecado com aquele ganho, trabalhando quase sem descanso. Uma noite, os dois jantavam quando Larson anunciou: já temos condições de comprar um bom lote de terras e nos tornarmos ricos com outras atividades, Marcel. Está na hora de voltarmos. Marcel fitou Larson e, com os olhos brilhando, confessou: acho que não mais voltarei a New Orleans. Vou ficar rico e irei à Europa, pois tenho contas a ajustar na França. Larson, decepcionado, objetou: não posso crer, você está mudando todos os planos. Sim, Larson, será muito demorado fazer fortuna em New Orleans e talvez eu não tenha tempo de realizar meu sonho. Marcel então contou a Larson sobre Marie e sobre a pequena Caroline, sua filha. Larson baixou a cabeça e admitiu: não sei o que dizer ou fazer, Marcel. Eu era um homem morto e você me tirou da cova, por isso devo minha vida a você. Mas agora que eu quero ficar com você e ser seu sócio, você me abandona. Não, Larson, não estou abandonando. Vamos fazer fortuna aqui e vamos juntos para a França e depois para a Escócia. Você iria comigo para lá? Marcel pensou, ele tinha uma inexplicável atração pela Escócia e certamente viveria lá com gosto. Depois, pensou que poderia buscar Caroline e Marie, por fim falou: está decidido, amigo. Nós vamos trabalhar dobrado
para o mais breve possível estarmos na França e por fim morarmos na Escócia. Mas um bom tempo os dois trabalharam alucinadamente, e para suportarem o ritmo, começaram a tomar estimulantes. Larson, que havia bebido durante muito tempo, logo começou a ter problemas de saúde, mas Marcel quase que o obrigava às ininterruptas viagens. Marcel, em função das drogas, começou a ter com mais frequência os ataques. Era uma manhã de sábado, quando os dois vinham pelas estradas pedregosas. Larson ia à frente quando Marcel teve um dos ataques e acabou por cair da carroça. Sem comando, os cavalos dispararam e Larson, já sem muito reflexo, fez uma manobra brusca e provocou um deslizamento, tombando sua carroça. Marcel acordou do seu transe a tempo de ver a cena e ouvir o estrondo que pulverizou Larson, juntamente com os cavalos e a carroça que guiava. Marcel permaneceu algum tempo sem acreditar no que via, para depois se entregar a um choro convulso, sendo então resgatado e levado em estado de choque de volta à cidade. Nunca pensei que pudesse sentir tanto a morte, mesmo sem ter morrido. Quando resgatei a consciência, só podia ver meu amigo Larson destroçado. Somente muito tempo depois é que pude entender o porquê de tudo aquilo. Acho que briguei com Deus por ter me levado o amigo tão grotescamente, mas no fundo estava brigando comigo mesmo, já que a consciência me acusava a todo instante de ter levado Larson para aquela aventura e tê-lo feito ficar, mesmo quando não mais precisava do maldito dinheiro. Se pudesse compreender que a verdadeira riqueza era nossa amizade e a alegria de ter feito com que ele renascesse para a vida, talvez não tivesse que amargar tanto pesar. Por meus caprichos, devolvi-lhe a vida, e por estes mesmos eu a tirei. Os dias que se seguiram à morte de Larson foram terríveis para Marcel. Suas noites eram povoadas de pesadelos e os dias eram vazios como se nada pudesse preenchê-los. Com a bolsa cheia de dinheiro, ele retornou para junto da família. Apoiado por seu amigo Monsieur Monteil e animado pela alegria de rever a pequena Caroline, Marcel voltou à vida, adquiriu um grande lote de terras e começou a trabalhar arduamente todos os dias, até mesmo para esquecer as frustrações. O período seguinte foi muito difícil, mas a determinação o conduziu a superar as dificuldades iniciais, conseguir abastecer seu empório e depois começar a expandir seus negócios de forma assustadora. Logo começou a fechar negócios com os ingleses e viajar para outros locais. Ainda jovem, Marcel tornou-se rico e influente. O contato com os escravistas e o reencontro com Isabelle. Marcel lentamente se tornara um homem honrado e respeitado, porém a riqueza começava a deixá-lo obcecado, a ponto de não mais perceber as pessoas à sua volta. Suas irmãs tornaram-se, na verdade, empregadas de seu estabelecimento, e até a pequena Caroline, quando alcançou a idade de 4 anos, começou já a trabalhar, mesmo sem entender direito o que fazia, ou não podendo alcançar o balcão. Fábius Monteil, que tinha certa ascendência sobre Marcel, voltou para a França e isso contribuiu para a desorientação moral de Marcel. Nesse período, o jovem francês conheceu um fidalgo inglês chamado John Fair, que o convidou para passar uns dias na Inglaterra. E lá foi Marcel. Monsieur John, está dizendo que poderíamos ter mão de obra melhor? Indagou Marcel ao seu anfitrião. Sim, Monsieur Tremaine, trabalho escravo. Pode adquirir bons trabalhadores africanos para toda a vida e ainda reprodutores. John falava com ênfase. Mas não são homens também os negros? Os entendidos dizem que nem alma esses negros têm. Não é bem assim, Monsieur John. Eles sangram e sentem dores quando espancados. Só lhe dei uma sugestão, Monsieur Tremaine. Se não sente inclinação para isso, pode continuar remunerando esses colonos preguiçosos. Só lhe asseguro que seu chá não alcançará bom preço em Londres. Vou pensar a respeito e optar por uma solução o mais breve possível.
Marcel ensaiava comercializar sua produção agrícola com os ingleses, mas precisava baixar seus custos para ter bons preços. Muito ainda ouviu sobre a opção pelo trabalho escravo. Cheio de ideias na cabeça, sentou-se para fazer sua refeição, quando viu alguém familiar. Parecia com Isabelle, mas estava muito bem vestida e aparentando mais idade. Ele aproximou-se da mesa onde ela se encontrava e cumprimentou-a. A Europa tornou-se pequena. Isabelle olhou-o surpresa e disse-lhe: Marcel estava pensando mesmo em você. Marcel ficou abismado com a serenidade de Isabelle, como se nada houvesse acontecido. Quase perdemos nossa filha, por que fez isso? Sua filha, Marcel. Eu estava entediada com aquela vida que levávamos. Sabe, não nasci para a miséria. Pensei que me amava. Amo e nunca amei ninguém como você, mas amo mais minha liberdade. Bem, Isabelle, não vou cobrar-lhe nada agora, estou apenas curioso. O que tem feito? Trabalho para um jornal, faço contatos e viajo para diversos países. Quando estiver no Novo Mundo, visite-nos. Marcel foi se afastando, mas Isabelle o alcançou. A atração e o interesse dela novamente brotaram, principalmente porque agora Marcel era um homem maduro, bem trajado e aparentando uma excelente situação. Tenho um tempo aqui em Londres, Marcel. Não gostaria de jantar e daí podermos conversar mais? Teria imenso prazer. Marcel estava, na verdade, querendo saber algo sobre Marie, mas Isabelle valorizou demais qualquer informação sobre sua mãe. Finalmente falou que Marie estava muito bem, de volta ao marido, deixando Marcel desanimado de procurá-la. Era mentira, mas ele acabou acreditando. Dessa forma, reataram os dois um relacionamento epidérmico que levariam de volta para a América. Marcel era um homem de ótima aparência, elegante e sedutor. Acabava sempre por envolver as mulheres e, naquele momento, contava ainda com uma boa posição financeira. Eram várias as mulheres com quem se acabava envolvendo, inclusive casadas. A ambição e o sucesso lentamente o tornavam um homem arrogante e pedante. Foi nesse período que suas despesas começaram a crescer, juntamente com sua ganância, e envolvido por sugestões de homens frios e mentirosos, ele adquiriu seus primeiros escravos africanos. Logo vieram outros e os lucros cresceram de forma astronômica. Marcel associou-se a John Fair para adquirir também um, e depois vários navios para recolher escravos no continente africano. Os caçadores e escravos chegavam nas costas africanas e envolviam os ingênuos negros, levando-os a embarcar nos navios em troca de presentes e promessas mentirosas de trabalho, que os tornariam poderosos. Quando não, aliciavam traidores nas próprias tribos e preparavam sórdidas armadilhas, como lobos caçando indefesos cordeiros. Triste foi aquele momento na história da humanidade, e mais triste ainda seria o destino da maioria dos caçados. Das coisas erradas que posso contabilizar em minha existência, a pior foi ter um dia deixado que, por ganância, meus princípios tivessem sido sufocados e permitir que inocentes homens fossem tão brutalmente caçados e submetidos a tantas humilhações e maus tratos. Quando tomei consciência do que havia feito, já era tarde. E se pudesse dizer algo hoje a alguém, diria: pense. Mas pense muito em todas as atitudes que tomar, principalmente aquelas que envolvam pessoas, suas vidas e seus sentimentos, pois a vida de cada criatura no universo influencia milhões, bilhões de criaturas, que nem sequer essa criatura imagina conhecer. Um líder iluminado em Angola. Em uma dessas aldeias na região de Angola, havia uma família que, por sua qualidade de justiça e honradez, se havia imposto e dominado pacificamente as aldeias vizinhas. O líder desse povo era um negro robusto e trabalhador chamado Nibana. Ele era um líder entre os seus e muitos diziam que se comunicava com os deuses. No período em que liderou seu povo, houve prosperidade e paz, mas a inveja de outros líderes menores o atingiria.
Foi assim que, em uma aldeia a leste, chegaram os brancos com seus navios e começaram a aliciar diversos pais e família. Nibana tentou convencê-los a não aceitar, mas estavam eles envenenados pelas promessas recebidas. Nibana desistiu e voltou à sua aldeia para ter a terrível surpresa de ver seu povo caçado, as mulheres e crianças mortas e, o pior, seu filho pequenino de 5 anos levado no navio dos brancos. Sua vida parecia não ter mais sentido, até que, cheia de esperanças no coração, deixou-se prender pelos caçadores de escravos para empreender viagem para a América em busca de seu amado filho. No navio em que Nibana viajou estavam outros inúmeros africanos que, metidos em um porão fétido, amargavam sofrimento atroz. O alimento era escasso, tanto quanto o espaço. A água que recebiam era imunda e diariamente havia infelizes arrependidos que tentavam se suicidar. Naquele palco de desgraças é que Nibbana, homem iluminado, iniciou seu trabalho redentor. Esquecendo das próprias dores, consolou os aflitos, cuidou dos enfermos e guiou espiritualmente aqueles pobres enganados que, ao buscarem um paraíso, acabaram em um navio negreiro. Em nenhuma outra viagem à África houve tão poucas mortes como naquela que teve tão ilustre passageiro. Nibbana tornou-se líder dos desafortunados e até mesmo os tripulantes do navio acabaram por conhecê-lo. Finalmente, quando chegaram na América, foram lavados e alimentados como se fossem animais, e depois expostos de forma humilhante em feiras onde eram amarrados para que os compradores lhe olhassem os dentes, braços e pernas, ou eram despidos para que seus órgãos genitais fossem examinados, a fim de serem avaliados como bons reprodutores. Muitos chegavam da longa viagem doentes, tanto física quanto psicologicamente. Outros, aleijados pelas condições péssimas da viagem e todos traumatizados por tanta desumanidade dos homens que se diziam civilizados. Alguns homens têm em sua natureza íntima algo primitivo que os leva a humilhar e maltratar estupidamente tudo aquilo que avaliam ser diferente deles. Alguns escravistas da época, a pretexto de julgarem os negros como não irmãos, buscavam afogar qualquer possível drama de consciência com a tola justificativa que não tinham alma. No futuro, esta mesma natureza primitiva dos homens os levaria a cometer semelhantes maus-tratos com seus irmãos animais, utilizando as mesmas tolas justificativas de que esses não possuem alma. Ao homem do século XX, civilizado e instruído, que se escandaliza com as notícias de que um dia existiram os absurdos da escravidão, convidamos a pensar melhor sobre como também é falsa essa benevolência de que se arvora. Nesta época, entre os escravos que estavam com Nibbana, houve uma tentativa de fuga. Um dos homens que veio junto com ele no navio comunicou-lhe que à noite iriam romper a prisão e partir em direção ao litoral. E como precisavam de um líder, escolheram-no. Nibbana agradeceu a confiança, mas rejeitou a proposta. Em uma espécie de assembleia, eles lhe disseram: Ainda acredita nos brancos, Nibbana? Não, mas vocês não conhecem essa terra. Serão apanhados e mais maltratados ainda. Qualquer maltrato é menor do que isso que estamos passando. Não acreditem nisso. Servir em trabalhos pesados é menos doloroso que a morte no tronco. Nibbana falou isso e apontou para o pelouro perto deles, ainda sujo de sangue de escravos rebeldes. Alguns homens passaram para o lado dele na discussão, mas a maioria teimou em continuar com o plano. A tentativa de fuga malogrou e muitos foram mortos ou foram brutalmente surrados. Entre os brancos, havia um homem que não gostava de Nibbana e, envolvendo-o na trama, acusou-o de ser o chefe dos rebeldes. Nibbana foi chicoteado até perder os sentidos e depois teve as pernas esmagadas para servir de exemplo aos outros. O forte africano sobreviveu, entretanto, nunca mais pôde ficar ereto, arrastando-se pelo chão com suas pernas deformadas. Na compra de um lote de escravos,
um comprador acabou levando-o e colocou-o para efetuar trabalhos com os braços, que ainda eram muito fortes. Os anos se passaram, mas o nobre africano foi sobrevivendo, ganhando prestígio entre os do seu povo e até entre os brancos mais sensíveis. A pouca liberdade de que dispunham os escravos era utilizada para manter as tradições e a cultura de sua terra natal, principalmente a religiosidade e a magia, que haviam aprendido e que lhes dava forças para enfrentarem a dor das injustiças e da maldade dos brancos em geral. Percebendo essa força religiosa que congregava os escravos, logo os senhores começaram a proibir as práticas religiosas e a obrigar os escravos a cultuarem os santos e utilizarem os ritos europeus, sob pena até de morte. Com isso, tornaram-se importantes os pastores e padres que catequizavam, às vezes até à força, os pobres escravos. Mas a força das raízes africanas era maior e conduziu-os a diversos artifícios para cultuarem seus deuses e divindades. Muitos levantavam nos seus alojamentos altares com os santos, e debaixo do altar enterravam imagens das divindades do panteão africano, tocando a cabeça no chão em reverência a elas, e fingindo curvarem-se às imagens dos santos. Nesse período, também criaram um código de similaridade, onde uma divindade africana era relacionada com o santo europeu. Nada afasta a criatura da busca pelo que confia ser o seu criador. Já quando estava maduro, Nibbana começou a apresentar dons especiais, como o conhecimento de fatos que estavam por ocorrer, a cura instantânea de enfermidades e a capacidade de falar com os espíritos. Quase todos os dias, um ente luminoso vinha conversar com ele e orientá-lo. Ele, por sua vez, orientava os demais escravos e até mesmo alguns brancos. Como o dono de Nibbana era um homem religioso, deu-lhe o nome de Jeremias, pois era comum os senhores batizarem seus escravos. Jeremy trabalhava durante o dia todo e à noite atendia todos em sua pequena cabana, com um sorriso no rosto, fazendo partos, curando enfermidades com seus chás de ervas e orientando aquelas criaturas que só não diziam que Deus as havia abandonado porque ele deixara aquele humilde aleijado como seu preposto. Mas, com o tempo, logo passaram os brancos também a se congregarem em torno de Jeremy, em busca de sua magia de amor. Os brancos impunham a ele a obrigatoriedade das curas, orientações, como se os dons celestes pudessem ser comprados com um punhado de dinheiro. Jeremy já tinha cabelos e barba brancos quando seu proprietário morreu, e os filhos dele simplesmente consumiram todo o patrimônio do pai em pouco tempo. Para a infelicidade geral dos sofridos escravos, foi posta à venda a propriedade com todos os serviçais. Lume e Marie, uma grande afinidade. Marie tossia já sem forças. A pele alva e os olhos já sem brilho acusavam o fim de uma vida dedicada à solidão. Na penumbra da alcova, pude ver uma luz intensa em um rosto angelical de mulher que julgou ser a própria Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo, pela beleza e doçura da imagem. Aqueles olhos meigos pousaram em seus olhos e finalmente a mulher-anjo avisou: Marie, está chegando o momento de seu retorno ao mundo espiritual. Mãe Santíssima, não me preocupo em partir, senão pela dor de não poder ver minha filhinha amada e meu querido Marcel. Tranquilize seu coração, a vida não acabará e lhe asseguro que tão logo esteja recuperada, vou levá-la até onde se encontram seus dois queridos. Sei que nada mereço, pois tenho peso na consciência de ter abandonado minha pequena, mas pensei erradamente que poderia fazer isso por Isabela e Marcel. Reconheço seus sentimentos, filha, e é por isso que estou aqui para levá-la em segurança. Quanto a Marcel e sua filhinha, os dois estão juntos como tinhas de ser, e vamos colocar Isabelle também junto deles. Lume, o anjo protetor de Marcel, abraçou Marie com tão imenso amor que esta sentiu uma felicidade enorme em envolver todo o seu ser.
e algum tempo depois deixava seu vaso físico para ter o descanso necessário depois de uma vida cheia de solidão e devotamento a seus maiores amores, que ela não conseguiu ver senão depois de libertar-se do corpo carnal. Nesta época, Marcel já era um homem maduro, com mais de 30 anos, e Caroline, uma bela garota a caminho da adolescência. Marie deixou o corpo físico sem ver mais a filha que tivera com Marcel. A tristeza e a solidão precipitaram sua vida, conduzindo-a em direção à morte sem reagir. Durante os anos do exílio em que se precipitara, Lume esteve com ela, envolvendo-a para que pudesse suportar aquele sofrimento, e em muitas ocasiões chegou Marie até a sentir-se feliz. Tudo isso fez com que Lume se afinizasse muito com ela, a ponto de interceder por Marie e livrá-la dos incômodos porque passaria em função de desertar de sua tarefa como mãe e de sua vida. Algum tempo Marie descansou e lentamente foi se aclimatando com a nova realidade de espírito liberto da prisão da carne. Regularmente era visitada por Lume. Os corações são atraídos pela afinidade. Assim como amei Lume de forma sublime, também amei Marie e sei que as duas acabaram por se afinizar, unidas pelo mágico fio tecido pelo destino que me colocou como ponte entre elas. Às vezes, quando revejo tudo isso, sinto a dor de não ter correspondido ao destino, malogrando tanto trabalho em torno de mim ao trocar a vida eterna por um prato de lentilhas. Observação. Segundo narra a Bíblia, Esaú, filho de Isaque, trocou com seu irmão Jacobe o direito de primogenitura e de herdeiro do pai por um prato de lentilhas. Duas estradas e dois destinos. Marcel chegava de viagem à Europa. Tomou o caminho até seu empório, mas levou consigo Isabelle, que ficou hospedada para depois rever a pequena Caroline. Marcel entrou no empório e logo encontrou Françoise, sua irmã, e atrás do balcão Caroline, que sorriu de alegria ao vê-lo de volta. Marcel esticou a mão por sobre o balcão e, como de costume, Caroline colocou seu rosto meigo na palma da mão dele. Os dois realmente se amavam como pai e filha. Já as irmãs de criação dele nutriam sentimentos diferentes, pois encaravam-no como homem, e sem receberem a atenção necessária, acabavam por odiá-lo de inveja. Com o tempo, esse sentimento foi se tornando cada vez mais agudo. Marcel procurava respeitar suas irmãs de criação, e era justamente isso que elas não queriam. No entanto, elas tinham razão em muitos pontos. Ele havia simplesmente deixado todas as tarefas nas mãos delas, e as abandonara como se fossem reles empregadas. O mesmo fazendo com Caroline. Também não havia parado com suas constantes aventuras. Finalmente, Marcel conseguiu acertar a compra da fazenda que há muito vinha almejando. Com essa compra, levou um patrimônio de casas, terras e escravos. A sede era enorme, bem conservada, e seu plano era transformá-la em sua moradia definitiva. Logo mandou chamar os capatazes para instruí-los e colocou homens de sua confiança nas lideranças. Depois convocou os escravos para efetuar uma contagem e apresentar-se como novo proprietário, como forma de mostrar força. Mandou que fosse levantado novo tronco no pátio principal, para punir os escravos que desrespeitassem qualquer ordem. Na contagem faltou um escravo, e ao ser indagados sobre o fato, os escravos informaram que era Jenny, que não podia andar. Marcel, para intimidar os demais, tomou um chicote e rumou para a pequena cabana que abrigava o negro insolente, dizendo: "É bom que vocês já percebam com quem vão ter de lidar daqui por diante." Marcel, na verdade, não era violento nem tinha raiva dos negros, mas queria mostrar autoridade como seus amigos haviam instruído. Caminhou em direção à cabana com passos firmes, indagando para si mesmo por que um proprietário conservaria em sua fazenda um escravo velho e aleijado. Finalmente entrou na cabana com o chicote erguido. Jeremy olhou para ele e deu um sorriso com seus brancos dentes.
Os olhos de Marcel se cruzaram com os olhos escuros e brilhantes dele. Nunca mais esqueço aquele momento em que olhei para seus olhos amorosos e cheios de uma pureza, de uma luz que me transportava de volta a uma realidade de que fugia. Seu semblante sofrido e maltratado pelo sol e pela chuva refletia tal paz que não consegui encará-lo por mais tempo, desviando os olhos já cheios de lágrimas em direção ao chão. Senti vergonha de ter pensado em punir alguém, senti vergonha de estar enriquecendo ao trazer os semelhantes dele para sofrer na América. Senti vergonha de ser branco enquanto ele era negro. Senti vergonha de ser Marcel Tremaine, um homem cheio de estampa por fora e podre por dentro. Quis chorar. Quis me lançar aos pés daquele homem e ser criança pelo menos uma vez na vida. E foi assim que me vi mudo e estático, quando ele me trouxe de volta ao movimento, pois acho que não mais sairia daquele transe, se não fosse a humilde intervenção dele. O senhorzinho não precisava vir buscar. Jeremy já ia se arrastar até lá fora. Ele disse isso com um sorriso límpido, com as sobrancelhas baixas em sinal de passividade. Confuso, Marcel tentou ocultar o chicote e gaguejou. Sou o novo proprietário e estou fazendo uma reunião com todos os moradores. Pensou mais um pouco e prosseguiu. Os outros me falaram de sua situação, mas eu pensei que estava me desafiando. Marcel não coordenava mais as ideias. Parecia um menino que havia feito uma arte e estava na frente do pai. Jeremy novamente sorriu, concordando. De modo algum Jeremy vai contrariar o senhorzinho. Jeremy fica contente de ver que o novo patrão é um moço tão jovem e bom para nós escravos. Marcel respirou fundo, olhou para fora da cabana e concluiu. Não precisa sair, pode ficar aí mesmo. Marcel saiu logo que pôde, enxugando os olhos e tentando entender o que acontecera com ele. Mas logo voltou a pensar em sua autoridade e disse aos capatazes que nada mudaria, que deixasse o negro aleijado em sua cabana, mas que continuasse a fazer os serviços que pudesse. Depois disso, muitos dias ele permaneceu pensando naquela figura diferente, indagando-se o que teria feito aquele escravo velho e quase inútil para que o deixassem assim. Às noites, sonhava com o negro aleijado junto daquela mulher vestida de luz que o acompanhava por toda a vida, e acordava ansioso por vê-lo ao menos por instantes. Andava pela fazenda nos locais próximos à cabana de Jeremy, para tentar enxergá-lo, mesmo que fosse à distância. Marcel permaneceu dias ali na fazenda, sem cuidar de seus negócios, até que Isabelle foi buscá-lo, pois queria ver Caroline. No caminho de volta, ele olhava para trás quando viu um corpo se arrastando para fora da cabana. Era Jeremy que saiu para vê-lo. O velho escravo sorriu à distância e, por pouco, Marcel não desceu do cavalo e correu até ele. Mas o orgulho que habitava com raízes fortes em seu coração fez com que ele fechasse o rosto e, contrariado, virasse para a frente. Isabelle olhou para ele e disse: O que houve? Parece que tem algum amor aí na fazenda? Apaixonou-se por alguma das escravas? Marcel, voltando a si, respondeu: Que tolice, Isabelle! Acredita que eu poderia me interessar por essas criaturas primitivas, mal cheirosas e com essa pele negra como a noite? A mulher olhou para ele, sorriu e comentou: Realmente, Marcel, você é um homem de bom gosto, mas por que olhava tanto para aquelas cabanas imundas lá na fazenda? Meio contrariado, ele disfarçou: Estou pensando em trazer Caroline para cá, mas acho que ela não vai gostar desse ambiente. Carolina é uma menina meiga e não será dura o suficiente com esses negros. Isabelle olhou para ele, sorriu e prosseguiu. Marcel Tremaine, você não toma jeito mesmo. Já quer colocar a menina para tomar conta da fazenda, enquanto você mesmo só vive fazendo seus negócios com os ingleses e holandeses? Marcel sentiu-se ofendido e retrucou. Faço tudo para dar uma vida feliz para minha filha.
Nunca pensei em me aproveitar dela para trabalhar para mim. Você sim é que a largou quando ainda era um bebê, e ainda se sente no direito de falar que me aproveito dela. Ferida com essas palavras, ela também sentiu o peso da verdade e calou-se. E durante um longo período da viagem, os dois permaneceram mudos, remoendo suas culpas, pois ambos as tinham. O escravo Jeremy. Jeremy, após o longo dia de trabalho, quando a lua surgia no céu, começava outro turno de trabalho: orientar e tratar seus companheiros doentes e oprimidos. Com uma rústica lamparina, seu colar de contas e com uma humilde cruz de galho de árvore, ele fazia milagres que nem sequer os melhores médicos sonhavam conhecer. Todos eram filhos dele, pois ele assim procedia, chamando-os todos de filhos. Apesar de todas as proibições, os capatazes faziam vista grossa ao movimento que se formava na cabana do paizinho. Quando os capatazes brancos também adoeciam ou tinham seus parentes e amigos doentes, era lá naquela cabana que buscavam a cura, fosse pelas mãos milagrosas e cheias de calos, fosse pelos remédios preparados por ele, ou pela orientação segura daquele anjo negro desterrado dos céus para secar o pranto dos humildes. Num fim de noite, quando todos já dormiam, Jeremy começou sua oração e viu descerem do céu os espíritos que sempre o acompanhavam. Ele então sorriu para o mais luminoso deles, um homem alto de turbante, e perguntou: "O senhorzinho Marcel é protegido vosso, não é?" O homem não falou, mas Jeremy entendeu a resposta. "Ele tem um trabalho a realizar. Colocamo-vos juntos para que possas ajudá-lo, pois do contrário ele certamente fracassaria." Jeremy dirigiu seus olhos límpidos e amorosos para os espíritos e afirmou: "Jeremy está pronto para servir sempre. Nem pergunta mais nada." O espírito, inflamado de mais luz pela emoção daquela demonstração de humildade extrema, tocou no peito de Jeremy, tomando em abraço seu coração, e nova comunicação se fez. Nibbana, o Senhor Olorum está contigo. Não será fácil esse trabalho, e é por isso que te escolhemos. Nisto apareceu também Lume, a protetora de Marcel, que já estivera outras vezes com Jeremy, e com o coração envolvido num halo de fosforescente luz rosa, mercê da amorosa emoção que o divino africano lhe inspirava pela renúncia e pela bondade de que dava testemunho naquele mundo violento, beijou-o na cabeça venerável, emoldurada pelos brancos cabelos crespos. Marcel sabe da morte de Marie. De volta a New Orleans, Marcel separou-se de Isabelle para voltar ao seu armazém. Ao entrar, viu a jovem Caroline atrás do balcão. Seu coração encheu-se de saudades. Estava mais emotivo depois da estada na fazenda. Esticou a mão para Caroline, que pousou seu rosto de menina na palma da mão dele. Ele disse: "Como está você, ma petite?" Marcel costumava falar muito ainda em francês, principalmente com seus familiares e amigos franceses. "Bem, monsieur." Depois disso, a pequena desatou a falar, mas sempre com o respeito extremado que tinha por ele, pois Marcel havia sempre sido muito duro e distante de seus familiares, não demonstrando sua afeição. Caroline era uma menina carente, acreditava que havia sido abandonada pelos pais e passava os dias trabalhando ao invés de brincar e viver sua infância. Na mesma noite, Marcel procurou Isabelle, mas essa fugia dele. Depois de passar dias insistindo para vê-la, ela abriu o jogo com ele. Contou-lhe que havia se casado com um homem rico e influente e que esse viria ao encontro dela em New Orleans. No dia seguinte, chegou o tal marido de Isabelle, o que aguçou mais ainda o interesse de Marcel. Isabelle estava agora mais madura e muito bonita, e Marcel a queria muito. Não passou muito tempo e os dois recomeçaram um romance, mas agora com mais gosto de aventura. Marcel subia à noite pela janela do quarto de Isabelle para dormir com ela. Em uma dessas noites, na cama,
Ele lhe perguntou sobre sua mãe, e ela lhe contou sobre o triste final de vida de Marie, solitária e doente. Marcel estremeceu, sentiu-se culpado num misto de ódio e arrependimento, e nesse momento amaldiçoou o pai de Isabelle. Impulsivo como era, deliberou voltar à França para acertar contas com Jacques. A decisão de voltar à França. A decisão de voltar à França finalmente fora tomada. A mágoa no coração agora começava a degenerar em ódio, e aquela última notícia do sofrimento de Marie fora gota d'água. Nos dias que precediam a viagem, ninguém suportava o mau humor dele. Marcel então pegou Caroline no armazém e levou-a até o porto fluvial. A menina, tímida, não se atrevia a olhar para o rosto dele. Ele ensaiou várias vezes antes de começar a falar. Finalmente parou na frente da menina e perguntou: Está gostando do passeio? Carolina estava vibrante, pois nunca havia passeado para longe do armazém, e principalmente com Marcel, que ela julgava ser um deus, apesar das críticas feitas pelas irmãs dele. Ela então disse: Sim, toda essa água, esses barcos e as aves. Os olhinhos claros dela brilharam. Eram tão parecidos com os dele que um observador atento logo descobriria que eram pai e filha. Mas ele se lembrou instantaneamente de Marie. Viu sua amada ali refletida na menina. Gostaria de passar uns tempos na fazenda? Se Monsieur desejar assim? Carolina estava acostumada apenas a obedecer Marcel e isso o deixou em desconforto. Estava mudando e não queria mais sentir-se um homem temido e frio, que somente se aproximava das pessoas por interesse. Às vezes, vinha-lhe o rosto do negro escravo à mente e ele tentava imaginar o que o contato com aquela criatura poderia ter de relação com tudo aquilo. O conflito aumentava. Na verdade, Marcel não era aquela fachada que ele mostrava, mas havia erradamente se adaptado àquela vida dura que o levara até a América. Pensava em Jeremy, aquele homem maltratado, com as mãos recobertas de grossa camada de calos, o rosto queimado pelo sol e pelo frio, e com aquela doçura, aquele sorriso limpo que era como uma fruta de casca áspera e dura, mas cuja polpa era doce como mel. Marcel pensou consigo que queria ser assim também, livrar-se da aspereza que a vida lhe havia imposto, para ser apenas um bom homem. Voltou novamente a si daquele transe, sorriu afetuosamente para Caroline e prometeu-lhe: Quero que escolha, ma petite. Quero que aprenda a escolher o que preferir, pois será assim daqui por diante. Vou levá-la para Houston e lá vai conhecer a fazenda, e se quiser, poderá ficar lá. Caroline estava muito feliz e dessa forma afirmou: Monsieur Marcel é a melhor pessoa do mundo. Obrigada por ter me acolhido. Ele ficou emocionado ao mesmo tempo em que se sentia um canalha. Seus olhos ameaçaram traí-lo com lágrimas, mas enxugou-as e abraçou Caroline, pensando que a pequena não tinha culpa de ser filha de uma alienada como Isabelle, mas que certamente amaria mais se fosse filha de Marie. Assim, empreenderam viagem até a fazenda. Tudo para Caroline era novo e emocionante, e quando viu todas aquelas terras e casas que Marcel possuía, ficou maravilhada. Marcel tentava olhar onde estava Jeremy, mas não conseguia vê-lo, até que no segundo dia, tomado de ansiedade, pegou Caroline pelo braço e disse-lhe: Venha conhecer outro escravo da fazenda. Na verdade, ele tentava arranjar uma desculpa para procurar Jeremy e apoiou-se em Caroline. Chegou até a cabana e bateu à porta com o coração disparado no peito. A porta se abriu e lá estava o velho escravo, com um punhado de palha na mão para tecer o assento de um banco. E aquele sorriso límpido. Caroline olhou profundamente para ele, que disse: Jeremy achou que o senhorzinho não ia vir até aqui antes de voltar para a cidade. Marcel ficou algum tempo mudo, mas depois apontou à menina. Essa é Caroline, que vai passar um tempo na fazenda. Jeremy curvou-se humildemente, afirmando: Homem de sorte é o senhorzinho, com uma filha tão bonita.
Marcel, contrariado, explicou: Ela não é minha filha legítima. Jeremy sorriu novamente e olhou nos olhos de Marcel. Os olhos dele mostravam que sabia toda a verdade, até mais do que o próprio Marcel, mas ele calou-se, dizendo em seguida para Caroline: Enquanto estiver aqui, vai ser patroazinha de Jeremy também, até que papai venha buscá-la de volta. Marcel sentiu que seria impossível esconder a verdade daquele homem. Levou finalmente Caroline dali. No caminho de volta, ela confessou: Adorei Jeremy, ele parece um santo. Marcel, contendo a emoção, advertiu: É apenas mais um escravo, mas é dócil e trabalhador, apesar da deficiência física. Na manhã seguinte, Marcel partiu para a França com o coração apertado por estar deixando lá sua pequena Caroline e aquele santo de pele negra. Viajando para a França. Era um ano de inverno rigoroso na França. O navio atrasara já 8 dias e muitas pessoas haviam adoecido na viagem. Marcel, ainda sob impulso daquelas vibrações e amor que trocara na fazenda, deixou sua cabina particular e começou a ajudar as pessoas necessitadas. Logo as pessoas por ele cuidadas começaram a recuperar-se espantosamente, a ponto de todos pensarem que ele era um grande médico. Marcel recebia intuições de remédios e tratamentos, e como sentisse ainda certa aversão pelas pessoas maltrapilhas e cheias de ulcerações, usava um grosso pano cobrindo a boca e o nariz. Lavava as mãos com conhaque, aumentando em muito a higiene em seus tratamentos, enquanto os médicos tradicionais da época se orgulhavam de exibir as mãos e vestes carregadas de sangue e material purulento. Marcel acabou gostando também do disfarce, pois queria chegar incógnito na França para iniciar sua perseguição. As pessoas acabaram congregando-se em torno dele, e como recebia diuturnamente vibrações afetuosas de todos, até mesmo nas orações, começou pela primeira vez a sentir um estranho conforto, uma paz e alegria indescritíveis, que acabaram por dissolver boa parte do ódio que carregava no coração. Marcel conversava com as pessoas e até mesmo aconselhava algumas. Só continuava errando mesmo no que dizia respeito às mulheres, pois não conseguia se conter, prejudicando inclusive casamentos. Entretanto, sentia-se um novo homem, mais extrovertido e até mesmo um pouco desprendido. Quando chegaram à França, ainda existiam alguns enfermos, e em função disso, não os deixaram atracar. Estavam no norte da França e por isso deliberaram seguir para a Escócia para lá atracar. Mesmo assim, Marcel subornou agentes franceses para desembarcar mulheres e crianças mais necessitadas, num ato que comoveu até ele mesmo. Chegaram finalmente à Escócia e Marcel resolveu seguir ainda até Glasgow. Cada pessoa que deixava o navio fazia questão de despedir-se dele e muitos até beijaram suas mãos. E por meus atos de generosidade, que na verdade me incomodaram profundamente, porque não eram totalmente legítimos, pois a cada centavo que gastei de minha enorme fortuna, sentia aperto no coração. E cada vez que cuidava daqueles pobres enfermos, me sentia enojado por suas feridas e pelo dor que causavam ânsias. Como prêmio, fui ter na adorada Escócia, em Glasgow, que acendeu em mim profundas e doces recordações de uma vida em que fui mais feliz. Pela primeira vez senti paz e alegria, mas nunca poderia imaginar que era justamente o amor e a gratidão daquelas pessoas simples o único remédio que poderia levar-me a ser feliz e recobrar a paz interior. Marcel sentia uma enorme familiaridade, parecia que a cada rua que percorria já sabia o que encontraria na quadra seguinte. Andou pelo cais e teve alguns flashes. Parecia ver a si mesmo ali sentado, com uma enorme cabeleira cor-de-mel e o corpo truculento e saudável, coberto por peles de animais.
O presente e o passado perdiam-se e voltavam dentro de mim, flutuando como uma folha ao vento ou como as ondas do mar que nunca param de ir e voltar. Depois das experiências vividas na viagem, minha mente se abriu o suficiente para vislumbrar tudo aquilo, pois antes estava fechado em mim mesmo como um molusco que não abandona a casca e ainda se agarra às pedras da praia, sem aproveitar o privilégio de ver o espetáculo do mar bem ao seu lado. Marcel ainda foi às Highlanders e transbordou de emoção, sentindo-se finalmente livre e cheio de alegria. Novamente, o clima saudável das imponentes montanhas revigorou o corpo e alma do jovem e confuso francês. Ele chegou a esquecer de sua vindita e a pensar já no retorno à América para reconhecer Caroline como filha, acabar com o comércio de escravos e alforriar todos aqueles que lhe pertenciam. Com esses nobres pensamentos, seguiu viagem até a França, com o intuito apenas de depositar no túmulo de Marie sua homenagem sincera.